Bem-vindos ao Exec Talks, mais um bate-papo aqui que a gente está realizando aqui no Exec, com convidados super especiais. E hoje a gente tem um convidado mais do que especial, não só uma pessoa que eu conheço já há bastante tempo no lado pessoal, trabalhamos juntos, fomos sócios por alguns anos, e a gente convidou, né, para poder fazer parte aqui do nosso conselho. Então hoje é um conselheiro da Exec, então Marcelo Apovian. Lelo, seja super bem-vindo ao Exec Talks. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Estou pronto. Tem que apertar o cinto? Ou... Tem que apertar o cinto aqui que a gente vai longe aqui. Pessoal, esse bate-papo é para quem quer subir a régua, quem quer, né, ser acima da média. Então, se você não quer ser acima da média, se você está bem onde você está, não é o podcast para você. Então, o podcast aqui é para a gente conseguir puxar, né, as pessoas, o lado pessoal, o lado profissional. Eu acho que todos esses lados estão interligados, né, Lelo? E a gente vai falar um pouquinho aí da vida do Lelo, um pouquinho da carreira dele, um pouquinho do lado esportista dele. Eu não vou dar nenhum spoiler inicial, a gente vai contar a tua história aqui. Então, vamos caminhando aqui. Super obrigado pela presença aqui, prazer estar com você. Então, assim, eu queria começar um pouquinho, como é que você sentiu que você era uma pessoa competitiva no esqui de neve, que é uma coisa muito diferente? Para quem não sabe, acabei tendo essa profissão, vamos falar assim, né? Meu pai trabalhava muito. Meu pai foi um cara que fez tudo sozinho. Ele fez tudo sozinho e perdeu tudo sozinho. Ele ganhou muito dinheiro e perdeu todo o dinheiro, tudo sozinho. E na época que ele tinha muito dinheiro, ele trabalhava muito e a gente via ele pouco. Durante a semana a gente via pouco, assim, mas via, ele sempre foi muito presente e no final de semana a gente ficava bem junto. E a gente descobriu que esqui era um negócio legal para fazer de família. Então a gente, era janeiro. Primeira vez foi em janeiro, uma semana. Família, os 3 filhos, meu pai e minha mãe, era muito legal. Aí começou a ficar 2 vezes por ano, julho e janeiro. Numa dessas eu estava na Argentina, em Las Lenhas, e estava rolando lá o Campeonato Brasileiro de Esqui, que já é pitoresco, né? Campeonato Brasileiro na Argentina. É. E aí um amigo meu falou, vamos se inscrever aí, meu irmão compete, meu irmão já está na categoria de profissionais, vamos ver aí. E aí, vamos ver aí, eu fiquei em terceiro no amador. No primeiro campeonato? No primeiro campeonato. E fiquei em terceiro no amador, meus pais que sempre incentivaram a fazer esporte, me chamaram nessa semana aí, falaram, você gostou? Eu gostei. Então, se você quiser, vamos te ajudar. E aí a gente montou ali uma estrutura de treinador, mas bem amador, assim, bem amador. E claro que cada macaco no seu galho, né? O Djokovic uma vez falou que ele sempre falou, eu vou ser número 1, mas ele nunca teve a consciência, né, de falar o quão bom você tá ficando. Você não tem eu não tinha, respondendo a tua pergunta, eu não tinha uma visão de falar eu sou competitivo, eu sou bom, isso vai rolar, entendeu? Isso é um processo. Você vai indo e vai rolando e você vai curtindo. Eu adorava. Que idade que você tinha nesse campeonato, nesse primeiro? Acho que eu tinha 14. Eu comecei a esquiar com 11, 14 eu fiz esse primeiro campeonato, mas eu era ruim. Uhum. Só que aí montou-se uma estrutura. Eu lembro que uma vez eu fui para Las Lenhas e não tinha neve em Las Lenhas. 0 de neve. Só tinha neve numa pista lá em cima, então a cidade estava vazia. Eu já tinha contratado treinador, já tinha lá meia dúzia de amigos que estavam treinando junto. Foi ali que deu a virada de chave, que eu fiquei, acho que eu fiquei 1 mês em Las Lenhas. E eu fiquei esse mês inteiro sem neve, a gente subia a cadeirinha a pé, sem esqui, sem nada, subia 3 cadeirinhas até ter neve. Uhum. Era bem lá em cima, era uma pista curta e eu fiquei treinando os 30 dias nessa pista, a mesma coisa, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E aí melhorei muito. Foi melhorando. Melhorei muito. Então foi meio isso, assim, também ninguém sabia muito no Brasil como operava o negócio, né? O esporte ainda hoje, hoje é mais acessível, mas ainda hoje é caro, você tem que viajar, equipamento, bota, roupa, etc. Então ninguém fazia muito e eu fui meio que acerto e erro. Tentativa, aqui tem um caminho, foi meio isso, assim, foi meio desbravando mesmo. Mas não teve uma virada de chave falar, eu sou bom, e nunca teve isso. Daí você foi melhorando e você acabou, obviamente, ficando muito melhor. Você ganhou 2 campeonatos brasileiros, é isso? Eu fui tricampeão brasileiro. Tricampeão brasileiro? 3 vezes campeão brasileiro de esqui. Eu fui vice-campeão brasileiro de snowboard. Como é que eu comecei a fazer snowboard? Ninguém fazia no Brasil. Acho que se eu não fui o primeiro, eu fui uns 3 primeiros. A gente treinava 6 dias e descansava 1. Treinava 6 dias, descansava 1. Nesse dia de descanso, o que eu fazia? Eu ia pra montanha, pegava snowboard e comecei a aprender sozinho. Era o descanso. Era o descanso. Tá.
E aí eu acabei ficando bom no snowboard. E como não tinha muita gente que fazia, não tinha professor. Mas assim, você ia pra fora, o snowboard surgiu na França, né? Não tinha um professor que te dava aula, snowboard é assim. Porque ninguém sabia fazer. Então eu fui autodidata e rolou. Crescendo. E aí teve um campeonato brasileiro lá, já que tem campeonato de esqui, vamos fazer o snowboard. Que tava tentando já o snowboard virar olímpico. Segundo lugar. Aí eu fui segundo lugar. Eu só não ganhei porque tinha um brasileiro que morava na Itália, Antônio Maziero. E ele fazia muito. Aí ele foi o primeiro, eu fiquei em segundo. Bom, daí a história foi caminhando, você participou de 4 mundiais. Isso. E 2 Olimpíadas, né? Exato. Então você foi para as Olimpíadas em Nagano, no Japão, e Albertville, na França, né? São as 2 que você foi. E aí, o que é a experiência de uma Olimpíada, né? E acho que principalmente você levar a bandeira do Brasil, que se você carregou a bandeira, né? Como é que é essa experiência? André, eu sempre falo o seguinte, eu nunca fui para a Lua, mas todo astronauta que volta da Lua fala, depois que você vai para a Lua, você nunca mais volta a mesma pessoa. Então é a analogia que eu faço, depois que você entra numa Vila Olímpica, você nunca mais volta o mesmo atleta. É absolutamente transformador. Eu era o melhor do Brasil, né? Por um bom período eu fui o melhor do Brasil. Eu era, sei lá, talvez os 10 melhores da América Latina, mas quando eu ia para fora, Suíça, Áustria, principalmente Europa, que é onde o esqui realmente, o berço do esqui é na Europa, Áustria e Suíça, né? É ali que tudo acontece, eu era ruim. Mas para você estar numa Olimpíada, você tem que ter o índice. Quem está com índice está dentro, quem está sem índice é muito meritocrata. Não tem mimimi, não tem chora-chora. Então quando você está numa vila, só tem os melhores de cada país. Na de 98, eu fui o único brasileiro com índice. E foi a primeira vez que a Globo realmente transmitiu, levou lá o Marcos Uchoa, teve um... Que foi o Japão. Foi o Japão, foi Nagano 98. Então ali, né, o peso daí, eu senti, assim, foi muito forte você carregar a bandeira do Brasil, o único brasileiro, aquela coisa, a imprensa toda querendo falar comigo. O Guga Kirten tinha ganhado Roland Garros, se eu não me engano, 95, que o Guga ganhou o Roland Garros. E a Olimpíada era 98. Então todo mundo achou que tinha aí um novo Guga que ninguém conhecia, porque o Guga foi assim, né? O Guga já era muito bom, ele já era 68 do ranking, sei lá. E de repente ele ganha Roland Garros. Ele era de longe não um favorito. Mas de repente surge um brasileiro e ganha Roland Garros. E aí de repente surge um brasileiro que esquia na neve. Então foi muito forte, assim. Mas para te dar um pouco mais de informação, quando eu fui para a Olimpíada de 92, passou muito rápido. Eu tinha 20 anos. E passou muito rápido, assim. De repente, aqueles 15 dias eu falei, acabou. Agora eu preciso voltar para isso aqui, que isso aqui é maravilhoso. E eu não aproveitei, eu não curti o negócio. Aí realmente eu coloquei na minha cabeça uma ideia fixa de falar, eu preciso voltar para uma Olimpíada. Eu preciso ter o índice olímpico para voltar. Porque até 92 não era obrigado o índice. A Federação Internacional, a FIS, e o Comitê Olímpico Internacional não tinham colocado o índice. Como é que eu fui para a Olimpíada? A federação local, a federação brasileira, que definia quem que ia. Então lá em 92 tinham vários atletas. Era uma delegação, vou chutar aqui, de umas 12 pessoas. A partir de 96, na Olimpíada de Lillehammer, a federação pôs o índice. Em 96 só foi o Lotters, que era um brasileiro alemão. E eu fiquei fissurado com aquela ideia, eu preciso voltar para uma Olimpíada, E aí realmente eu montei uma estrutura de pró. Treinador suíço, aí eu consegui patrocínio, tinha a ajuda do Comitê Olímpico Brasileiro, eu tinha patrocínio da Rossignol, a minha bota de esqui foi feita para o meu pé, eu fui na fábrica da Rossignol, eu fiquei num artesão montando a minha bota. Aí realmente eu montei um esquema para voltar. Então a Olimpíada de 92, ela foi o gatilho para me transformar num cara melhor, num atleta melhor, mas eu desfrutei muito mais a de 98 do que a de 92. Porque ali eu tinha mais consciência do que era de fato aquele... Cara, você tá num refeitório, são mesas, o refeitório é enorme, né? Aquela coisa gigantesca, assim, tem mesas coletivas, senta todo mundo junto. E você senta, você tá lá no bandejão, pegando, né? Um self-service, assim, cada um se serve. Tem o McDonald's, era patrocinador na época, agora não sei mais, então tem lá o McDonald's dentro do refeitório, que você pega tudo de graça. E você pega a tua bandeja, senta aqui do lado, tá do lado. O cara que ganhou o de medalha de ouro. Você troca ideia com ele. Então você vai lá na lavanderia, lava cueca, lá lava meia e tal. Tá lá o melhor do mundo. Campeão de... Algumas vezes encontrei, era o príncipe na época, hoje é o rei do Principado de Mônaco. Porque o Albert, ele era atleta do bobsled, várias vezes ali, encontrava ali. Então foi maravilhoso. Aí você começa a participar, né, do circuito mundial, você participa dos mundiais, você começa a participar do circuito europeu, e daí entra aquela história, né? Quer dizer, você é o melhor do Brasil, um dos melhores da América do Sul, e você começa a entrar num mundo que é um mundo onde, putz, aqui a régua é muito mais alta, né?
E me lembra um pouquinho daquele livro do Sean Arco, não sei se você já leu, Um Jeito Harvard de Ser Feliz. O Sean, ele é um psicólogo e ele vai para Harvard e ele começa a ver que tem uma quantidade muito grande de atendimentos psicológicos dos alunos que entram, principalmente do primeiro e segundo ano. E ele vai entender o que acontece lá. Por que esses caras, né, entram numa faculdade de top como Harvard e são infelizes, né? E ele vai ver que o problema é o seguinte, o cara quando está lá no Nebraska, ele é o melhor. Ele é o melhor aluno, ele é o rei. Ele vai para Harvard, ele é meia boca. Ele está lá do meio para baixo. E aí a pessoa surta, né? Sim. Então eu fico pensando um pouquinho uma analogia nisso daí. Quer dizer, você sai daqui, onde você ganha campeonato e vai para um circuito onde tudo é muito mais complexo, como é que é, né? Cara, acho que eu já fiz várias gravações contando essa minha história, mas acho que eu nunca... ninguém me fez essa pergunta. Então a pergunta é muito boa porque é muito intimidador. Muito intimidador. Inclusive, um dos critérios para escolher a escola do meu filho foi colocar numa escola que tem a infraestrutura de uma escola de primeiro mundo, uma escola de um país rico. Então a gente colocou o nosso filho no Colégio Porto Seguro, porque lá você entra, parece que você está numa universidade americana. A gente tem planejamento que ele vai estudar fora, enfim. Já pensando, falar aí, quando eu entrar num negócio, né, se ele for ser esportivo, ele vai ser o que ele quiser, mas se ele for optar por uma carreira esportiva ou artista, sei lá, o que ele quiser, ele vai entrar naquele ambiente que ele não se intimide. Porque era muito intimidante. Eu lembro que a primeira vez que eu fui, tinha um senhor chamado Domingos Job, que foi um pai, um avô para mim, que me abraçou e ele me levou, a primeira vez que eu fui, né, que eu tive uma experiência realmente de competir fora, de vivenciar, foi em Vail, nos Estados Unidos, no Colorado, 89. Vail 89. Tava rolando o Campeonato Mundial de Vail, o Brasil mandou a segunda vez que mandava uma delegação, terceira vez que mandava uma delegação para competir no Mundial. Eu era do time B, então tinha o time A que competia no Mundial e o time B que estava sendo preparado para quem fosse bom subir para o time A. A gente ficou junto, cada um o time A numa casa, o time B numa casa, mas eu vivenciei eu treinei lá, acho que fiquei um mês lá em Vail treinando e vendo aqueles caras. Uhum. E eu treinei no Ski Club de Vail. O Ski Club são os melhores da região que estão lá no Ski Club. Cara, eu assim, era morrer de vergonha, porque eu esquiava mal. Os caras já eram melhores, né? Estados Unidos tem muito aquela cultura, os melhores vão pra faculdade, bolsa, etc. Uhum. Então é terrível. Aí não é só o esqui. Você se questiona porque você não sabe falar bem a língua, você não esquia bem, você se sente mal em tudo, entendeu? Uhum. Então foi muito... Dessa minha turma, do time B, só eu sobrevivi. E tinha gente que esquiava melhor que eu. Uhum. Tinham vários caras que esquiavam melhor do que eu. Mas acho que esse ambiente ele é muito intimidador. Intimidador. Muito. Tem que ter uma cabeça muito boa para você conseguir tocar. E no mundo corporativo é igual, né? Também é igual. Quando você entra numa empresa que as pessoas são muito boas... É verdade. Você fala, caraca. Que, né? Dá uma intimidada. Dá. Por um lado te puxa também, porque você fica perto de gente ruim, né? Eu gosto de ter gente que me desafia também no trabalho, né? Mas eu acho que, por outro lado, intimida, eu imagino que possa ser. Aí você, assim, no esporte sempre fez um monte de outras coisas, né? Quer dizer, sempre competitivo, né? Então, moto, Rally dos Sertões, você ganhou, né? Uma das... Foi o que foi a categoria? Eu competi em 98. Foi julho de 98, Rally. Eu ganhei na categoria Production. Categoria Production é motos originais. Tá. Você não podia ter... A moto tem que ser original da fábrica e você não pode fazer abrir o motor durante o rally inteiro. Eram 10 dias na época. Se você abrisse o motor para ter que fazer uma revisão de motor... Já não era mais. Aí paraquedismo? Sim. Quase morreu porque o avião caiu? Eu saltei. Você saltou antes do avião cair? O piloto sobreviveu do avião? Sobreviveu. Ele também saltou? O que aconteceu? Não, essa história é boa. A gente estava em Boituva, era um avião super antigo, mas o avião, não importa a data do avião. Avião bom é aquele que faz manutenção, que você segue o protocolo de manutenção. A gente estava a 2.800 pés, eu estou aqui, o piloto chama Marcelo também, hoje ele é piloto azul. Marcelo, o avião indo para lá, sim, estamos indo para lá. Eu aqui, o piloto para cá, tinha uma pessoa que eu não lembro quem era aqui no chão, um avião bem pequenininho, um avião de 5 lugares, uma pessoa aqui no chão. O avião é menor que essa mesa, assim. Uma menina fazendo o 6º salto duplo dela, o Estênio, que era o instrutor dela, e o Marcos Aredi, o ex-dono da drogaria Onofre, que éramos amigos. Faz tempo que eu não vejo ele. E eu falando com a menina, falando, o 6º salto duplo é igual saltar você tá andando de moto na garupa. Tem que aprender a pilotar um negócio que é mais legal que você andar na garupa. Tá lá, e
Pau! Puta de um estrondo assim. Estoura o motor, o que aconteceu? Começou a trepidar, todo avião plana. O avião só não plana quando você tem um problema na estrutura física dele, na carenagem, na fuselagem dele. E aí o piloto, vai, pane. E o cara que tava no chão não entendeu, o avião não tinha porta. Avião sem porta. O cara não entendeu, entrou em pane. E o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Aí o Stênio, que era um instrutor, deu o pé nesse cara, esse cara saiu rolando, foi por reserva, e essa é a norma de sair, né? Sai o cara que tá na porta, sai o que tá no banco, sai o que tá aqui, e aí vai saindo quem tá mais perto. É tudo muito rápido. É que nem dentro de carro. E você não estava na altitude ainda A gente estava a 2.800. saltar ainda. Você comanda o paraquedas a 3.000 pés. Tá? Cada pé são 6 segundos para a morte. Então a gente estava no limite. Se a gente comanda a 3.000 pés, a gente estava um pouco abaixo, são 18 segundos, vamos falar 16 segundos para a morte. Conta 16, é muito tempo. Dá para você pensar a vida inteira, reagir, fazer tudo. O cara que estava na porta foi já pro reserva. O reserva ele abre em 1 segundo. O principal demora, acho que até 6 segundos para abrir. Não, menos. Agora menos, 3 segundos para abrir. A minha preocupação só foi o seguinte, eu preciso olhar para onde esses caras estão, porque eles já estão com o paraquedas aberto. Se eu saio e caio em cima deles, encharuto o paraquedas, a gente enrola e acabou. Então foi tudo muito rápido, olhei, mas eu fui pro principal ainda, não fui pro reserva. O resumo da história, o avião quebrou a hélice, falta de manutenção, isso é fadiga de material, é um absurdo quebrar a hélice. O piloto, com a trepidação do avião, o piloto perdeu todos os comandos, o painel caiu no colo dele, ele perdeu todos os comandos. O Stênio enganchou na menina, pôs o pé dela pra fora, tava 1.000 pés. Aí ele falou que ficou com medo, voltou, era muito pouco tempo, né? Talvez nem o reserva abre. Né? E aí ele voltou pra dentro, eles caíram, meio que caíram, pousaram no canavial. Pouso. O Marcelo quebrou o nariz, na porrada ele bateu o nariz e quebrou o joelho. Tá ótimo, né? Quebrar o nariz pra um negócio desse. Machucou o joelho. A menina se machucou, ela quebrou o final cox. Tá. Ela ficou eu fui visitar ela no hospital. E todo mundo que saltou conseguiu pousar bem? Todo mundo. Eu pousei no meio da Castelo Branco, voltei de carona. Pegou carona. Emoções, né? Essa história é boa. Tá. Daí você vai, né? Eu imagino que a tua vida como esquiador de alguma forma vai acabando, né? Profissional, aquela coisa toda. Você tá esquiando lá em Las Lenhas, né? 99, eu acho, 99. Né? Com amigos, né? Você tava num negócio meio de... O que aconteceu? Eu parei de competir depois das Olimpíadas de Nagano em 98 e 99. Um ano e meio depois, eu tava esquiando em Las Lenhas com os amigos. Tinha sido uma semana muito ruim, porque tinha nevado a semana toda, a gente não tinha esquiado, ninguém esquiou. No último dia abriu um baita sol. Na noite antes, eu vou pra montanha, adoro fazer isso, e no mar também eu faço isso, e vou conversar com a montanha. Bater papo, agradecer, puta que bom tá aqui. No mar eu faço a mesma coisa. Me conecto muito ali com essa energia que tem. E fiquei agradecendo a montanha, que privilégio no dia seguinte, e só uma pista aberta. Porque como tinha nevado muito, os tratores só conseguiram limpar uma pista à noite. Tem risco de avalanche, enfim, então só essa pista. E aí tinha um platô, assim, era reto e depois tinha uma descida, assim. Então eu vim esquiando rápido, eu já tinha feito uma descida antes, já tinha passado por aí, já tinha saltado e falei, isso aqui tá perigoso. Só que eu achei que era um pouco mais embaixo. E aí vim esquiando rápido, não estava competindo, estava esquiando livre. E aí quando começou a descida, eu vinha rápido, saltei, tomei um susto, e aí eu caí na neve fofa. Tava bem no cantinho, para não atrapalhar as pessoas, e meu esqui afundou e fez uma chave com a bota. Você ouve, né, o barulho assim, você ouve uma árvore quebrando. Assim. Só que na hora você não sabe o que é, né? Enfim. E não sente muita dor na hora. Zero. Eu dei 3 cambalhões, eu lembro que direitinho, como se fosse ontem, eu bati a perna, cabeça, perna, cabeça, perna, cabeça. E na hora que eu tava nessa girada assim, eu fiz 3 estrelas assim. O pessoal pensava, não posso quebrar o pescoço, não posso quebrar o pescoço. Só isso. Na hora que eu parei, tentei levantar para ver se eu não tinha quebrado o pescoço. Não consegui levantar. E não consegui levantar porque a perna tava quebrada. Aí eu falei, tá ótimo. Tá tudo certo. E aí me custou 4 anos. Fiquei 4 anos com a perna quebrada. Quase amputei, enfim, aí teve... Todo um processo aí médico, né? E aí erros médicos, e daí você colocou uma gaiola, é isso? Eu fui para o ambulatório de Las Lenhas, lá se cogitou a amputação, porque a fratura era muito grande. Eu falei, você tá maluco, né? O hospital muito ruim, pouco preparado. Aí eu me voltei pro Brasil no dia seguinte, fui no médico, era uma fratura que a gente chama cominutiva. Cominutiva é um esmagamento do osso, nome técnico. Eu fiz o Mundial de 93, no Japão também, e eu tinha rompido o ligamento. Então eu fui no mesmo médico e tinha o meu joelho que tinha ficado super bom. E esse médico cometeu um erro grotesco,
Ele cometeu um erro muito grave, que graças a Deus ele cometeu esse erro, porque se tivesse dado certo, eu ia tirar e ia ter uma refratura. Eu tinha uma perda óssea perto do tornozelo muito grande. E ele me enrolou durante 2 anos. Depois eu fui num outro médico, ele falou, esse é o erro. Você vai ter que começar do zero. Eu não sei fazer isso. Eu vou te indicar uma pessoa que vai te resolver tudo. Então eu descobri um médico, ele me apresentou um médico chamado José Bongiovanni, que colocou aquela gaiola que chama Ilizarov, que é o nome do médico russo, para ananíase. Então você pode crescer o osso até 40 centímetros. Quanto que você precisava de Eu crescimento? precisava de 6 centímetros. Tá. Então o meu pé tinha ficado virado para dentro assim, a minha perna tinha ficado côncava, e eu tinha uma fratura não consolidada. É uma pseudoartrose que a gente chama. E aí, só para entender, você põe essa gaiola e você tem que ficar apertando a gaiola para poder ir puxando, certo? Isso. Foi exatamente isso, então eu fiquei 1 ano e meio com essa gaiola. Então eu fiz a rotação, hoje meu pé é paralelo, a minha perna não é mais côncava. Tá. E eu cresci esses 6 centímetros. Foram essas 3 coisas que a gente fez. E além de consolidar, eu tive que fazer uma raspagem de osso da bacia, colocar lá na perna, porque tinha essa perda óssea muito grande para não ter uma refratura. E você tem que fazer uma quimioterapia também no final, não teve? O que aconteceu foi quase uma químio. Tá. O primeiro tratamento eu tive uma pseudoartrose. A pseudoartrose é uma doença que não consolida o osso. Tá? Quando eu coloquei a gaiola, optou por usar a fratura para alongar. Geralmente quando você tem ananíase, você corta o osso, você serra o osso, faz uma fratura e você alonga. Como a minha fratura já estava, ele falou, eu vou usar isso aqui para alongar. Então eu ia com uma chave de boca, a cada 6 horas eu dava meia volta na chave. Então, imagina a dor de ficar puxando isso. Porque já tinha cartilagem. Então o médico vai lá, põe esse osso mais perto um do outro, o sangue leva a cálcio, esse cálcio vira uma cartilagem, essa cartilagem endurece e vira osso, acabou. Eu tinha todo esse processo, só que a cartilagem não virou osso. Tá. Então quando eu fui alongar, teve um rompimento, né? A cartilagem foi se dilatando, vamos falar assim. E aí eu tive uma pseudoartrose de novo. Tá. No segundo tratamento da gaiola eu tive uma pseudoartrose. Aí o meu pediatra, ele sugeriu esse tratamento. Quando você tem câncer de osso, você tira o osso, né, que está contaminado e você injeta junto com a quimioterapia um remédio que ajuda na estimulação do crescimento do osso. E ele falou o seguinte, nunca ninguém fez, tá? Vai dar certo. Você vai no setor de oncologia do Sírio e a cada 2 semanas você vai receber esse remédio na veia. Não é a químio, mas é o que estimula o tratamento de câncer no osso. Eu falei, doutor, quanto tempo? 3 meses. Isso você não sabendo se você ia conseguir andar direito sem mancar e sem nada, né? Quer dizer, até aí você estava meio que testando, né, coisas, né? É isso. E aí no final dá certo, 4 anos, né? Quando você começou em... Eu quebrei em 99 e fiquei bom em 2003. 2003 você tá bom. Aí você tá bom, você vai correr, você vai para um meio Ironman. Quando eu parei de competir no esqui, eu falei, preciso achar algum outro esporte que vai me você dar... tava 4 anos sem fazer nada. 0. Só fazer musculação. E quanto tempo depois que você ficou bom que você foi fazer esse meio Ironman? Eu tirei a gaiola em junho, eu fui esquiar em agosto e eu fiz meio Ironman em novembro. Caramba. Bom, meio Ironman, para quem não sabe, né? 1,9 km nadando, depois 90 km pedalando e meia maratona, 21 km correndo. Isso aí. E você imagina, né, numa situação dessa, depois de 4 anos, quase perdeu a perna, não conseguia andar a perna virada e ele vai lá e faz isso. Ou seja, mostra a competitividade, né? Eu falei, eu preciso me dar alta. Eu vou provar para mim mesmo que eu tô bom, eu vou fazer um Ironman. Aí você começa um mundo de maratonas, né? Você entra nesse mundo de maratonas, você vai lá, faz sua primeira maratona, vai super bem, né? Qual foi a primeira? Berlim, 2004. Que você fez um tempo? 2h46. Ou seja, abaixo de 3 horas já é um tempo de elite, né? Na época era maluco. Pouca gente fazia abaixo de 3. E surge o tal do desafio do Portuga, né? Isso. Conta um pouquinho aí do que foi o desafio do Portuga. Tem até um livro aqui, que é muito bacana, aqui do Sérgio Xavier Filho. Eu li o livro. Legal. E para mim me inspirou bastante na época que eu li, né? Essa é a 2ª edição já, que é uma edição já, né, retrabalhada, mas eu li a primeira edição e me inspirou para correr também, né? Que legal. E acho que inspirou muita gente para correr. O que foi esse desafio? Eu fazia triatlo, mas eu era muito ruim de natação, muito. Então eu saía da água sempre atrás, tirava lá um pouco no pedal, que eu pedalava bem, e tirava um pouquinho mais na corrida, mas sempre o primeiro e o segundo ficavam lá 15 segundos da minha frente, eu nunca conseguia pegar. Falei, quer saber, eu vou tirar isso aí, eu vou fazer o que eu gosto de fazer, que eu sou melhor que a corrida. E aí comecei a correr. Quem corre 5 quer correr 10, quem corre 10 quer correr a meia maratona, quem chega na meia fala, agora eu vou pra maratona. Depois que eu parei de competir na neve, eu falei, vou devolver um pouco do que eu recebi do esqui e fui ser membro da confederação.
Por uma coincidência, eu tinha um congresso da FIS, da Federação Internacional de Esqui, em Varna, na Bulgária, no final de semana da Maratona de Berlim. Falei, pô, Bulgária, Berlim é do lado. Saí do congresso no sábado à noite e fui para Berlim correr a maratona. Treinei treinei muito, porque eu já fazia triatlon. A base do triatlon é muito boa para corrida. Foi a primeira vez que foi um grupo de alunos do Marcos Paulo Reis, que é a assessoria que eu treinava, que eu ainda treino. Vamos correr Berlim. E aí eu falei, tá bom, eu treinava com esses caras, sabia como eles corriam. Eu corria melhor que eles, eu falei, bom, se todo mundo vai para 3 horas, eu vou para 3 horas também. Eu larguei com eles, porque se eles vão para isso, eu vou também, porque eu corro melhor que eles. Aí todo mundo fala, ó, a maratona começa no quilômetro 30, que aí vai subir um búfalo nas suas costas, você não vai conseguir mais correr. Chegou no quilômetro 30, eu tava 0. Eu falei, caramba, agora falta 10K. 10K é o que eu mais gosto de correr. Aí eu comecei a negativar, comecei a correr mais rápido, eu fui sentir realmente muito cansaço no 38. Mas eu já estava muito abaixo das 3 horas. E aí eu comecei a pensar o seguinte, eu vou chegar nisso aqui nem que eu chegue de cotovelo. Eu juro que eu pensei isso pra você. Eu falei, o máximo que vai acontecer, eu vou deitar e eu vou assim até o final. Mas eu vou chegar. Tem tanta sobra para as 3 horas que eu vou chegar. E eu consegui, eu mantive, eu perdi um pouquinho, mas não muito. E aí fechei para 12h46, me deu sorte e saiu. E conta do desafio, então, o que foi esse desafio? Bom, aí o desafio, tinha um cara, um português chamado Amilcar Lopes, gente fina, da mesma assessoria, que tinha 2h48 na maratona. Quando eu faço os 2h46 na minha, os amigos dele, que eles almoçavam toda sexta-feira no restaurante na Rua Mauri, você não é mais de nada, você não é mais de nada, ele falou, eu vou mostrar pra vocês que eu ainda tenho lenha pra queimar. E foi pra Chicago, se eu não me engano, ele fez 2h43. E aí ele voltou, o rei, de novo, das maratonas, um fanfarrão, tirando sarro de todo mundo. O Marcos Paulo, que era o treinador dessa galera, falou, eu não aguento mais esse português aqui, fanfarrão, que me tira, me deixa nervoso. Chamou os melhores alunos, falou, nós vamos montar um grupo para desbancar esse português. E aí tem que ler o livro. Eu acabei batendo o português, mas o que menos importa é quem bateu. A história é muito mais interessante do desafio em si. Aí migrando para o lado executivo, né? Então você, em paralelo com toda essa vida esportiva, você começa a vida com um vendedor, publicitário, vendendo publicidade, e aí você, muito jovem, migra para o mundo que é o nosso mundo, que é o mundo de hunting, né? O mundo de executive search. Como é que foi essa mudança, né? E como é que foi esse mercado para você? Você ficou muitos anos nesse mercado, né? Eu comecei minha carreira em tecnologia, na Lucent Technologies, como estagiário. Muito rapidamente eu fui efetivado, mesmo não era engenheiro e achava que o ambiente ali era de engenheiros, em algum momento eu não ia conseguir crescer porque eu não tinha as competências para ser alguém lá dentro. Mas eu tive uma carreira muito boa. Eu saí de lá para empreender, aí quebrei a cara, montei uma produtora de conteúdo e deu errado, perdi todo o dinheiro que eu tinha ganhado lá. E aí eu começo minha carreira como hunter. Foi maravilhoso, eu entrei na Michael Page em 2006, a época que a Michael Page era assim, a referência em consultoria do Brasil. Então era um ambiente de pessoas brilhantes, era um ambiente muito competitivo, mas eu ajudou muito a questão da resiliência. Eu lembro que quando eu comecei na Michael Page, no primeiro mês, a gente trabalhava no mínimo 12 horas por dia. Eu tinha que ir pro banheiro, eu fingia que ia fazer cocô, me trancava no box, dava dormida de 5 minutos, porque estava tão cansado com tanto aprendizado, tanta informação, recebendo tanta informação, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, aquela pressão por resultado. Eu tinha que ir no banheiro dar uma descansada para voltar mais forte. Mas usei muito os adjetivos do esporte, né? A resiliência, o foco, saber perder. Na Michael Page foi muito importante isso. E aí você também acabou empreendendo, né? Você trouxe uma empresa americana para cá, vocês, né, tocaram nessa operação, depois você vendeu sua participação, aí você vem agora para a ESET como conselheiro, né? Então de alguma forma tem conhecimento no mercado. O que você acha que mudou nesse mercado de lá quando você começou para hoje, né? E como que assim, inovação, tecnologia, as pessoas falam muito para mim, esse teu negócio vai ser disruptado por tecnologia, por inovação. Como é que você enxerga isso aí, velho? Quando eu estava empreendendo na minha empresa, eu sempre morria de medo de isso aqui vai acabar. Hoje eu falo com absoluta certeza e convicção, isso aqui não vai acabar. Porque o que vocês fazem é um negócio que precisa ter o olho no olho. A pandemia provou isso. Você precisa enxergar a tua intuição. Isso aqui não tem AI, não tem inteligência artificial, não tem sistema. Isso aqui tem um negócio de olhar no olho e intuição que vai funcionar. Que o bom hunter, ele tem essa intuição. E isso não tem nenhum robozinho que faça. Então essa profissão não acaba. O que ela está acontecendo, ela está mudando. Eu acho que os bons vão ficar, os ruins vão sair automaticamente, como qualquer outro mercado. Os bons ficam, os ruins saem.
Você tem a AI hoje que você pode pescar lá aquela base de dados de, sei lá, 200 mil currículos, o robôzinho lá vai pescar naquele aquário vermelho. Gente, isso aí tecnologia ajuda, você vai encurtar, você pode fazer um relatório hoje, você vai fazer um parecer com o cliente, você usando o chat GPT lá, ele faz para você o relatório. Então, você tira a coisa mais operacional, mais manual, o sistema vai fazer. A tecnologia ajuda um pouco, mas não vai substituir, porque tem um Eu lado... tenho absoluta convicção disso. O nosso negócio, ele tem, obviamente, tem um lado de ciência, mas tem um lado de arte ainda muito forte, e isso daí são pessoas, né? Não tem jeito. Avaliar uma cultura, avaliar o momento de uma pessoa, né? Ainda não tem sistema, não tem inteligência artificial que faz. Quem é o bom cliente? E hoje eu posso falar que eu saí desse mercado. O bom cliente é aquele que ouve o hunter. O mau cliente é aquele que fala, me manda mais. Me manda mais. Isso quando você chega numa reunião e o cliente te escuta, porque você tem conhecimento do que você está falando, você tem respeito do que você está falando, porque ele te pagou para essa informação. Esse é o bom cliente e esse é o processo de search que vai caminhar bem. Quando você pega o cliente que ele não consegue te escutar, porque ele acha que ele sabe mais que você, esse é o processo que não vai andar bem. E aí você migrou agora para um mundo de educação, é isso? Você fez uma startup de educação e você está entre palestras, educação no geral, e você escreveu um livro, né? Sim. Então eu trouxe o livro aqui do Lelo, muito acima da média. Ano passado? Ano passado. Me conta um pouquinho aqui do livro. Eu amo fazer hunt. Eu poderia fazer de novo. Mesmo assim, é uma dinâmica, é uma excitação que eu gosto. É uma adrenalina, você não tem uma agenda fixa. Hora você tá bem, hora você tá mal, hora você tá embaixo, tem pouco job, hora você tá aqui em cima porrando, você fala, sou o rei do mundo. Aí a sandália da humildade te põe de novo no chão e fala, não, ferrou. Eu gosto dessa adrenalina, muito. Isso me excita. Mas eu achava que eu precisava... o Hunter ainda tem um transacional e eu achava que eu precisava devolver um pouco do que eu aprendi. Então o que eu fiz? Eu montei minha empresa de educação para falar sobre gestão de carreira. Tá. Gestão de carreira e qualidade de vida. Tá. Que são dois pilares que eu acredito. Acho que dá para combinar. Você ter uma carreira, uma vida morando em São Paulo, em Nova York, em Paris, em Tóquio, em Hong Kong, que são caos, e você ter qualidade de vida. Então é gestão de carreira e qualidade de vida. Claro que qualidade de vida está associada à corrida, que é o que eu sei. Meditação. E o livro foi justamente isso, um pouco do meu conhecimento. Eu entrevistei mais de 5 mil pessoas para processo de recrutamento e seleção. Eu fiz mais de 300 contratações de todos os tipos, níveis, de coordenador de controladoria a presidente de conselho, presidente de grandes empresas. Eu fiz, sei lá, dezenas, centenas talvez de coachings, de dezenas e centenas de assessments. Então eu acho que eu tenho uma qualidade interessante que é uma carreira esportiva interessante, com uma carreira profissional bem feita no mundo de RH. O que fiz no livro é o seguinte, o que essas pessoas que são acima da média fazem? E se elas estudaram na mesma faculdade, tiveram uma carreira muito próxima da outra, por que um fica gerente e por que o outro vira presidente? O livro tem que explicar isso. O que esse cara que virou presidente, essa mulher que virou a melhor maratonista do Brasil, e aí tem vários personagens, Fabiana Miller, bicampeã mundial de salto com vara, Adriana Aparecida, recordista brasileira de maratona, Guilherme Belchimol, fundador da XP, presidente do conselho da XP, aí tem de tudo. E não depende de dinheiro, né? Não depende de aonde você vem, que eu acho que você fala um pouco no livro, um negócio que, né, você não conhece muitas pessoas que têm dom, né? Sim. Na verdade, isso é treinável de alguma forma e é muito do espírito da pessoa de querer melhorar, querer crescer, né? Aqui não tem ninguém de dom. Aqui tem todo mundo de muito talento. E gente inteligente, e gente que consegue, de uma diversidade, quando está lá embaixo, no fundo do poço, conseguir ter visão para sair de lá de baixo. Lelo, super bom papo. Se podia ter mais 1 hora aqui de papo, a gente ia continuar. Para terminar, acho que a última pergunta aqui, você fala no livro um pouquinho do negócio de propósito, né? Qual que é o teu propósito? André, eu adoro ganhar dinheiro. Não vou negar. Mas o meu propósito é devolver tudo que eu aprendi no maior volume possível e se por consequência ganhar dinheiro, eu vou ficar feliz. Muito bom. Lelo Apovian, nosso convidado aqui no Exec Talks. Sigam a gente está em todas as redes de podcast, a gente está aí no Spotify, a gente está no Apple Podcast, Google Podcast, YouTube. Clica ali no sininho para você receber as nossas informações. Lelo, super obrigado. Obrigado a você. E muito a gente legal. se vê na próxima.